O Região está começando agora e hoje vamos falar sobre terapias e a espiritualidade na era de Aquário. Esse é o título do livro da Daniela Pires, que está lançando esse livro aqui em São João da Boa Vista e Águas da Prata. A Daniela está em São Paulo e vai conversar com a gente então sobre esse livro que ela lança em parceria com o Alexandre Timberê, que é muito conhecido aqui na nossa região pelas terapias também. Daniela, seja muito bem-vinda, prazer falar com você. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade. Sou uma sanjoanense que mudou para São Paulo, mas a raiz sanjoanense não sai, né? É verdade. E você tem um trabalho também na Rádio Mundial, né? Uma rádio Sim, sou que é comunicadora. dedicada à espiritualidade, né? Como é que é o seu programa lá? Quais são os dias da semana que você está no ar? Eu tô toda quarta-feira às 17 horas e a pegada do programa é justamente que eu sou psicoterapeuta, né? Sou psicanalista integrativa sistêmica. Eu esbarrei, é interessante que eu me perdi do Alexandre, né? E nós nos reencontramos num grupo de constelação familiar e a gente não acreditou. Porque eu tive um legado aqui, porque eu mudei de São Paulo em 90 para São Paulo em 90, e a gente se perdeu. E a gente se reencontrou num grupo de Facebook. E aí não desgrudou mais. Quando eu vi, ele é constelador, eu também. E é o trabalho. Então eu falo muito de constelação familiar sistêmica na Rádio Vibe Mundial. E falo da espiritualidade, né? Como que hoje não tem como eu separar uma terapia da espiritualidade. Ontem eu peguei um caso que a pessoa estava com síndrome do pânico. E eu vi claramente no atendimento, foi um atendimento de urgência num domingo, a pessoa estava com obsessor. E aí eu uso apometria, tudo isso. E tudo isso está Certo. aqui. E você falou que é de São João, aí está o livro, a gente vai mostrar mais ao longo aqui do programa. Você falou que é de São João, foi para São Paulo. E quando é que você descobriu esse dom de trabalhar com as terapias alternativas, de atuar também com a constelação familiar? Como é que foram essas descobertas? Dizem que se a gente não vai pelo amor, a gente vai pela dor, né? Ah, eu fiz anos de terapia por alguns problemas que eu passei na minha infância, que já está superado. E aí o meu filho, que hoje tem 7 anos, quase morreu. Quando ele estava internado na UTI, que ele teve 4 paradas cardiorrespiratórias, eu vi a presença de Mestre Saint-Germain. Começou ali. Começou ali, foi em 2015. E foi uma coisa assim muito forte. Daí eu comecei a fazer cursos, porque eu falei, a vida inteira eu fiz terapia e não resolvia. Falei, eu vou entrar na faculdade para me curar. E nessa pegada, são mais ou menos 30, agora mais com um que veio hoje, são 30 cursos entre graduação, cursos de especialização e uma pós-graduação na parte de psicanálise integrativa. Psicanálise integrativa, a graduação. E aí eu fiz as especializações, porque no curso você tem pincelado o PNL. Gostei. Aí eu fiz toda a formação de PNL. E é internacional as minhas formações. Aí tinha uma pincelada de constelação. Aí eu gostei tanto de constelação que eu fiz 18 cursos de constelação, de tanto que eu gostei. E a mesma coisa na área de coaching, né? Fiz 3 formações em coaching e também fiz formações nas terapias holísticas, Reiki, Theta Healing, tenho 3 níveis de Theta Healing, e a apometria, que eu acho que a apometria é bom falar, porque ela era usada, não sei se você sabe, Antônio, em centro espírita, para O processos que que é a apometria? ótimo. A apometria é uma terapia que a gente tira espíritos obsessores do campo da pessoa para que ela possa voltar ao normal e a gente entrar com a terapia que vai afetar o mental. A pessoa, quando está com esse tipo de problema, Antônio, é tão sério, tem os obsessores, ela tá num estado de desespero tão grande que ela não sabe diferenciar o que é mental e o que é espiritual. E o livro eu digo muito isso, porque tem processo que é esquizofrenia mesmo. E aí a gente vai precisar fazer um trabalho junto com um psiquiatra para que entre com uma medicação. Mas tem Que é preciso processo. separar também o que é alucinação e o que é obsessão.
Eu gostaria até que Exato. você explicasse também o que são os obsessores, porque muitos não sabem, né, o que é um espírito obsessor, né? Exatamente. Na espiritualidade, é interessante eu dizer, porque como eu trabalho com ancestralidade, eu tenho na ancestralidade José Herculano Pires, fundador da Federação Espírita do Brasil, tradutor de todas as obras do Allan Kardec, é um primo de quinto grau. E tenho Cornélio Pires, que é meu tio bisavô, que é como se fosse bisavô, porque ele criou meu avô. E meu avô era comunicador, era radialista da, TV, da Rádio e TV Tupi, amigo do Assis Chateaubriand. Então eu vim parar na Vibe Mundial não foi por acaso, né? Tem a Porque comunicação já, no sangue. já tem. E em relação à sua pergunta, o que, que acontece na questão espiritual? Quando é 100% espiritual, não afetou o físico. O processo da gente fazer uma indução energética, por exemplo, com uma meditação, vai fazer a pessoa voltar ao normal. Ah, a gente fazer uma indução de terapia, por exemplo, a própria apometria, que desacopla do corpo físico esse processo obsessivo. O que seria um processo obsessivo? Tem dois tipos, isso é muito importante você ter perguntado. Tem um que realmente são presenças externas. E aí você vai usar o que Jesus ensinou, né? Orai e vigiai. E tem o processo obsessivo mental da própria pessoa, que ela criou. Quando há perseguição, né? A pessoa se sente perseguida. Ela cria uma coisa na cabeça dela que não é real. E acontece muito, Antônio. Eu não sei se você já ouviu falar desse tipo de transtorno, né? Da parte espiritual junto com a parte mental. Por isso que as duas casam juntas. E o E é por livro isso é que você lindo, usa a apometria. muito, É para essa muito. finalidade. E a constelação familiar sistêmica para fazer o A parte da alinhamento ancestralidade. exato. Porque se eu tenho na ancestralidade alguém que matou alguém, aquele que foi morto fica cobrando. Eu não sei se você sabe que na região de Minas Gerais tem muitas questões quando você pega a pessoa com ancestralidade mineira. Era assim, há 300 anos atrás. Eu quero comprar suas terras, não quer vender? Tiro na testa. Tinha muito roubo de terra. Você vai pegar uma pessoa que tem problemas financeiros, né? Você vai ver que se ela tem ancestralidade mineira, e nós temos um pouquinho, né? Que São João tá quase ali, Quase né? ela. Quase ali. Tem essa questão de cobrança. Então, como que você vai trabalhar isso, né? Aí eu falo que a constelação é divina, porque ela faz a conciliação. Eu sinto muito. Era o conteúdo histórico da época. E a gente faz tudo isso. Esse Bom, o conjunto Iberê de. tá aí, né? Sim, e esse Faz esse conjunto de trabalho. terapias, né, Daniela, você direciona para cada caso uma terapia, é isso? Tanto que eu não cobro por terapia, porque numa sessão eu posso fazer uma indução hipnótica, por exemplo, terapia de vidas passadas. Peguei um conflito, constelo no passado, porque a pessoa volta no presente com o problema resolvido. Se precisar reprogramar a mente dele, né, a pessoa está com a mente condicionada ao fracasso. Eu vou utilizar a programação neurolinguística, né, a PNL, para reprogramar a mente dessa pessoa. Então, na sessão, são várias terapias. E se tiver processo obsessivo, espiritual, apometria e não tem como. A gente desprograma, inclusive memórias de vidas passadas que não necessitam ser lembradas. Para que eu vou fazer a pessoa lembrar que o pai matou ele em outra vida? Não. Desprogramamos, trazemos um presente para que ele aceite esse pai, porque pai é dinheiro pela constelação. Aí a pessoa não consegue ter dinheiro. E aí é muito sério. O livro ele tem um título muito interessante, que são as terapias e a espiritualidade na era de Aquário. Explica para a gente por que você escolheu esse título e como você define a era de Aquário, o que ela é para aqueles que acreditam na espiritualidade. Ótima pergunta. Primeiro lugar, que hoje eu não tenho como separar as terapias da espiritualidade. Cada vez mais vem o cliente que tem um problema espiritual e a gente precisa olhar.
Então, por isso as terapias e a espiritualidade. E por que na Era de Aquário? Porque desde 1º de janeiro de 2010, nós estamos na Era de Aquário, que vai até 4.170. Ela dura mais ou menos 2.600 anos. E o que é a diferença da Era de Aquário e da Era anterior de Peixe? Compartilhar informação. Por isso que as redes sociais estão aí. E o pessoal não entende, isso é coisa de Aquário. Se você for ver de 2010 para cá, os smartphones fizeram isso, porque tem tudo a ver. Informação acelerada, e no livro eu digo das gerações que nascem para mudar a densidade da Terra, que são os cristais e arco-íris. Os índigos somos nós, aí na faixa aí dos 50 anos, que são os médiums. Mas o fato mais importante desse livro, o que é? Eu ensino como que a pessoa que é índigo ou XYZ, porque tudo isso está explicado aqui, seja convertido a cristal e arco-íris, porque senão ela não vai conversar com essas crianças. As crianças de hoje, elas já nascem sabendo mexer com tudo. Que a tecnologia, eles já foram preparados na espiritualidade. E tudo isso está sendo contado aqui desde do Big Bang até hoje. Teve interferência da Era de Aquário no final do feudalismo, porque ficou 1000 anos parado, né? Então o Renascimento é uma influência da Era de Aquário, e principalmente pós Segunda Guerra. Quando tem a questão dos seres, dos hippies, eles sentiam a energia. Nós estávamos sendo preparados para reencarnar, já vinha no nosso corpo esse cristal e arco-íris. Eles aqui embaixo na Terra, que são os pais da gente, né, que hoje estão na faixa dos 70, 80 anos, sentiam essa energia. Por isso o movimento Paz e Amor. E a música Imagine, de John Lennon, diz tudo isso. E ela foi criada em 71. As 2 crianças anos antes de eu nascer. que nascem hoje, você disse, elas têm uma habilidade muito grande com tecnologia, com o mundo A digital. espiritualidade. Mas e Perfeito. as habilidades emocionais que são necessárias para a vida? Né? Elas conseguem, essas crianças também conseguem desenvolver esse lado com mais desenvoltura do que as gerações passadas? Elas têm essa facilidade, principalmente por ser cristal e arco-íris. Deixa eu só explicar o que é um ser cristal. Ser cristal, todos nós temos uma glândula chamada pineal. Quando ela é desenvolvida, é como se fosse um cristalzinho mesmo. Ela é desenvolvida, você tem ponte de ligação com seres estelares, com seres iluminados. O arco-íris, ele já vem com a comunicação com os mestres da Fraternidade Branca que estão aqui na capa do livro. Vou colocar bem aqui, ó. Tá? São os mestres. Essas crianças, elas precisam de um apoio desse pai, porque elas são muito sábias, elas sabem de coisas que às vezes até parece que o pai é ignorante, porque eles já vêm com essa informação. E muitos são taxados de autistas. Inclusive o meu filho, ele tem um grau pequeno de autismo. Então, como que eu vou compreender o que essa criança quer dizer? Eu preciso estar preparado. E entender o que é espiritual e o que é da doença. Isso é o fato principal. Quando eu tenho esse conhecimento, eu não vou repreender a criança porque acha que está fazendo chilique. Não. Essa criança está realmente com problema e a gente precisa compreender. Né? Muito bem, Daniela. A gente vai rapidamente para o intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Já estamos de volta aqui no Região, hoje com a presença de Daniela Pires. Ela é autora do livro As Terapias e a Espiritualidade na Era de Aquário. Fala um pouco da parceria com o Alexandre Timberê na concepção desse livro. Então, quando eu comecei a escrever esse livro, que eu comecei a escrever em 2017, eu senti que tinha que falar da parte do xamanismo, né? Que o Timberê, ele trabalha com toda essa concepção, né? Até ele faz um trabalho brilhante
lá no Canto dos Xamãs, né? E aí eu falei para ele, olha, tá saindo um livro dos Mestres Ascensos, que ele já sabia que eu tinha essa conexão, tanto que a minha constelação, o que, que é diferente do Timberê? Eu trabalho muito com o Arcanjo Miguel e com o Mestre Saint Germain. Pareceu alguma coisa espiritual, já põe na mão deles. E ele trabalha com o povo da mata, com os índios, né? Com aquela força indígena maravilhosa. E aí eu falei, eu quero escrever das terapias na era de Aquário, o que, que elas podem ajudar a pessoa a destravar a vida dela, porque às vezes ela não vê uma solução e tem. Eu falei, você escreveria sobre constelação xamânica? Na hora ele falou, é claro que sim, porque tem tudo a ver, né? Por exemplo, as matas, quem gerencia as matas é o raio verde de Mestre Larion, né? Então tem tudo, há uma conexão, né? E aí ele escreveu o capítulo 11, né? No capítulo 11 contando tudo isso de forma maravilhosa, né? Maravilhosa mesmo. E esse livro ele tem também uma finalidade filantrópica. Todo o resultado das vendas vai para uma entidade assistencial, é isso? Você já escolheu ou são para entidades assistenciais? Então, a gente está cedendo os direitos autorais para uma entidade filantrópica. E qual que a gente escolheu? O Lar São José, aí de São João da Boa Vista. Que cuida de Rede. idosos. Exatamente, né? Então, da renda do que for aqui, toda a renda dos direitos autorais, que seria o ganho meu do Timberê e da Jesuína. A Jesuína é uma outra coautora que escreve sobre o Theta Healing, que é uma terapia que fala sobre também a era de Aquário, quântica, sobre física quântica. Tudo isso tem aqui no livro, inclusive o que é a física quântica, como colapsar a função de onda, tem tudo isso. É bem completinho, acho que o pessoal vai gostar. Aliás, você tocou num assunto interessante. Quase todas as terapias citam a física quântica. Como é que você vê esse tipo de intervenção, o uso da física quântica em atividades, em ações de espiritualidade? Eu acho fantástico, eu vou te explicar como que acontece. A pessoa está com a vida dela amarrada, nada vai para frente. Então, por exemplo, a pessoa que tem muitos problemas financeiros. Aí a empresa dela quebra, do pai quebrou, do bisavô quebrou, do tataravô quebrou. Existe ali o que a gente chama de cobrança sistêmica. E se eu não tirar aquilo ali, a próxima geração também. É horrível isso falar, mas tem pessoas que fazem maldições para várias gerações. Eu não sei se você já ouviu falar disso, Antônio. Então, o que a terapia vai fazer? Ela vai trazer consciência aos cobradores do que está acontecendo. E quando eu quebro isso quanticamente, né? Por que a gente fala que a terapia é quântica? Porque hoje os átomos, né? Principalmente a constelação que trabalha com o campo mórfico, que você entra dentro do campo, você sente o que a pessoa sente, está funcionando desse jeito. A partir do momento que eu alinhei quanticamente uma nova realidade, é questão assim, da mesma hora, a pessoa não tinha oportunidade, aparece uma pessoa para dar um emprego para ela. Na outra semana, ela era para ela ir por um caminho, ela desvia o caminho, conhece alguém que pode comprar produtos da empresa dela. Começam a acontecer oportunidades que antes não acontecia. Tudo aquilo foi mexido aquilo ali, colocado em ordem para que tudo fluísse. Então, houve uma abertura de um campo para que a pessoa pudesse prosperar. Exatamente. Isso eu falei prosperar, mas agora, por exemplo, nós vamos fazer um trabalho por causa do Dia dos Namorados para pessoas que não vivem um relacionamento afetivo. Lembrando que há 100 anos atrás, as mulheres eram obrigadas a casar com o marido que o pai escolhia e o casamento era um desastre. Quantas dores dessas mulheres a gente carrega no nosso DNA, porque é passado de geração por geração, né? Eu sou fruto de um relacionamento de almas gêmeas.
E graças a Deus hoje vivo isso também com o meu marido. Mas quantas pessoas não sabem por que não dá certo com ninguém? E você vai ver lá atrás que tem o ponto-chave de repente você tem um ancestral indígena que foi laçado para casar. E era um estupro, desculpa falar isso, mas era, né? E você carrega essa dor sistêmica na ancestralidade, né? Então as terapias vêm ajudar a desatar esses laços. E aí, de repente, começa a andar. Isso para doença também. No meu caso, da minha família, eu gosto muito de trazer esse exemplo. Eu fui fazer esses cursos também pela doença do meu filho e também porque eu tinha um nódulo maligno no rim e não existe mais. Meu pai, o seu Denis, que é conhecido aí em São João como Denis da Que Bom, teve um tipo raro de câncer chamado sarcoma, que o levou já infelizmente há 15 anos, de uma maneira muito forte. Meu pai não aceitava as falências que ele teve, então ele faliu com o rim. Que o rim, pela linguagem do corpo, que eu também explico aqui, que é em interpretação da psique das doenças, o rim está associado a medo de não ter dinheiro para honrar os compromissos. Então, papai teve. E eu estava indo para o mesmo caminho, só que eu curei meu rim está perfeito. Então, é possível? É. Mas tem que ter uma parceria entre o paciente e o terapeuta. O terapeuta vai trazer o caminho, vai trazer a consciência, mas o paciente vai ter que mudar o padrão dele de pensamento, mudar tudo para que tudo isso flua. Mas é possível? Sim. E é possível, Antônio, em 3 meses de tratamento, precisa ser muito, 3 meses de terapia semanal, reconstruir a vida inteira da pessoa. E a pessoa ter uma vida que flui. E é Você, possível. você acredita que, você falou de padrão de pensamento, você acredita que as pessoas que mudam o seu padrão, o seu jeito de pensar, de enfrentar os problemas, ela vai conseguir resolver, né, o seu drama espiritual, a sua dificuldade? Sua pergunta foi fantástica, porque é o seguinte: aqui é a frequência dos seres iluminados e aqui ó, é dos problemas. A partir do momento que eu subo para cá, eu fico invisível. E aí, do nada, por exemplo, uma das coisas, eu tive muitos problemas financeiros ao redor da vida, herdados do meu pai, que teve esse padrão de falência. A partir do momento que eu mudei meu padrão, eu não me preocupo mais, eu não fico cobrando ninguém. Eu falo que é transformar a vida num mar de Pix. É isso mesmo. Você só vê imagem no celular, do WhatsApp, de comprovante de Pix. E você não cobrou a pessoa. Porque você fez o trabalho, você fez a sua entrega, fez um trabalho de qualidade. Eu sei que eu solto umas vagas promocionais no começo do mês, parece que o povo vai com foice. E o que acontece isso? Isso é o quê? Comprometimento. Eu mudei o padrão de escassez. E se você ficar no padrão de escassez, o que você vai ter mais? Escassez. Então a terapia vai te ajudar a mudar esse padrão. Entender por que não está vindo dinheiro. Ah, não está vindo por isso, por isso, por isso. Então a gente vai usar a programação neurolinguística para reprogramar a sua mente para que o dinheiro venha. E é fantástico. É fantástico. Daniela, nesse momento de pandemia, nós tivemos um momento muito grave da pandemia, muitas mortes, as pessoas questionando, né, a vida, né, o medo de morrer, muitas pessoas falando de finitude, de impermanência. Como é que o seu livro, se é que você trata disso, como é que ele aborda essa questão da pandemia e os efeitos da pandemia na espiritualidade? Nossa, que pergunta maravilhosa. Ah, no livro, eu foco muito nas meditações, inclusive isso que eu não falei. Cada final de capítulo, embaixo no rodapé, tem uma meditação para a pessoa fazer. Com a pandemia, essa questão de você ficar recluso dentro de casa criou muitos problemas psíquicos em várias pessoas. Para mim foi benéfico porque minha agenda lotou, meu canal do YouTube, que não tinha muitos inscritos, cresceu, né? Acabei tendo essa profissão de influenciadora digital, porque não tinha, né? Hoje, graças a Deus, são 11 mil, mais de 11 mil inscritos. Mas o que aconteceu à pandemia? As pessoas começaram a ficar deprimidas porque o ser humano precisa abraçar.
essa questão de não ter contato, de não abraçar, essa questão de não ter o afeto, fez com que as pessoas tivessem problemas psíquicos muito sérios. Então, o número de atendimento na pandemia triplicou. Porém, criou mecanismos fantásticos. Hoje, eu atendo de terça e quinta, que é o workshop de constelação familiar. Se a pessoa entrar no meu canal, @DanielaPiresConsteladora, ela vai ver eu atendendo ao vivo lá. E depois os atendimentos são reservados. O ao vivo é social para quem não consegue pagar uma sessão comigo, né? Mas depois a gente continua com o pessoal que não quer que seu problema fique exposto. E com isso, eu sinto com o advento do online, eu profissionalmente cresci muito. Então para mim foi benéfico. Mas essa questão, eu fiz o primeiro evento presencial há 15 dias, foi uma emoção das pessoas se abraçarem. Era uma coisa que esse evento do dia 10, eu só tenho 2 vagas para constelar, eu abro 5. 3 já foram, eu lancei, já foi. Porque é diferente. O abraço, o olho no olho. Questão de você pegar na mão da pessoa, né? Então a pandemia, hoje parece que as pessoas estão eufóricas. Elas querem se ver, se abraçar. Porque o ser humano... E uma coisa interessante, Antônio, como eu faço esse estudo da linguagem do corpo, que trabalha todos os padrões psíquicos, é da professora Cristina Cairo, todos os padrões psíquicos criam problemas na sua vida. Quando eu estou de bem com a vida, eu crio imunidade e não pego doença nenhuma, até o Covid. Então eu crio um campo áurico de proteção e eu posso abraçar. Abraçar não é coração com coração? É a coisa mais linda que se criou o abraço. Então, assim, a pandemia, ela, em certo ponto, foi benéfico, que a questão do online cresceu, né? E você poder atender pessoas do Brasil inteiro, inclusive pessoas de São João, se quiser, o coração está aberto, né? Mas foi ruim essa questão de não ter o contato, né? Até na missa de 7º dia da minha mãe, era no auge da pandemia. Mamãe não faleceu de Covid. Foi um AVC. Eu não pude enterrar minha mãe. Não pude velar minha mãe. Lá no cemitério aí de São João, só pôde estar 7 pessoas. Eu tinha que escolher quem podia estar. Então foi um momento muito delicado. E na missa de 7º dia, a gente não podia se abraçar. E se eu te falar que eu perdi 2 familiares depois disso? Daquela data do falecimento da mamãe, que foi em novembro de 2020, para agora, que é muito triste. E são pessoas de certa idade que se fecharam dentro de casa e não estavam acostumados. Então a terapia, podendo ser online, e a pessoa sentir esse carinho, esse amor, mesmo a gente estando aqui, mas ela sentir que do outro lado envia amor, é muito benéfico. E eu vejo com esse lado. Muito bem, Daniela, nosso tempo, infelizmente, está esgotado e eu agradeço a sua participação aqui no Região, né, do lançamento do livro As Terapias e a Espiritualidade na Era de Aquário. Um grande abraço, obrigado pela presença. Eu que agradeço, gratidão. E o Região vai ficando por aqui, agradecendo a você que ficou com a gente até agora. Até o nosso próximo programa.